Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à aula de História. Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e vou estar com vocês do 8º ano ministrando os conteúdos de História, principalmente nesse momento História do Brasil colonial. Quero lembrá-los aqui de vocês que estão assistindo a aula pela televisão ou por outras plataformas digitais, que vocês precisam entregar as atividades na escola. Então não se esqueçam disso. Fez atividade, entregue essa atividade na escola. Além disso, é muito importante aqui frisar o seguinte: você precisa registrar a sua chamada via Google Classroom. Então tem uma plataforma do Aula Paraná, o Google Classroom, e você precisa colocar a sua presença lá. Então acesse essa plataforma e faça isso. E no mais, vamos trabalhar com foco, com força e com muita fé. Nós vamos, como eu acabei de falar, trabalhar com o conteúdo de Brasil colonial. E eu gostaria de passar para vocês alguns conceitos, algumas ideias, para que vocês possam ir se acostumando. O Brasil foi uma colônia, ou seja, o Brasil foi um território dominado por Portugal. Não é à toa que o nosso idioma é o português. O que acontece? Em alguns momentos eu vou me referir a Portugal enquanto coroa. Coroa é um símbolo de poder. Em outros momentos vou me referir a Portugal enquanto metrópole. Por quê? Porque a metrópole é a região que coloniza, né? A metrópole é o país que domina outro país. Tá? Então, essas ideias iniciais são fundamentais para que você possa entender um pouco da nossa história, da história do Brasil. Vamos prosseguir. Os objetivos da aula de hoje: explicar e problematizar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e as suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas. Identificar os motivos, ações e consequências na revolta de Beckman. Hoje nós temos duas intenções principais aqui. Primeira é perceber que essa dominação de Portugal sobre o Brasil não foi uma dominação pacífica, não foi algo que aconteceu sem maiores problemas, seja para Portugal, seja para o Brasil, para os colonos. E também nós vamos analisar uma revolta em especial, a revolta de Beckman, que aconteceu onde atualmente se localiza o estado do Maranhão. Vamos em frente. Relembrando a colonização do Brasil. A produção de açúcar foi fundamental para que o domínio de Portugal se efetivasse no Brasil. O açúcar era produzido em uma grande propriedade rural, latifúndio monocultor e com mão de obra escravizada. Além da produção açucareira, eram realizadas a produção de algodão e tabaco, também para a exportação. A criação de gado era realizada para atender o mercado interno. Na região norte, a exploração das drogas do sertão eram fundamentais. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Portugal, quando dominou o Brasil, quando colonizou o Brasil, tinha a intenção básica do quê? De extrair, de levar as riquezas brasileiras para a metrópole, ou seja, para o próprio Portugal. E a primeira grande riqueza que foi levada do nosso país foi o pau-brasil. Não é à toa, não é por acaso que nós nos chamamos de brasileiros. Depois do pau-brasil, a outra grande riqueza que os portugueses encontraram, investiram aqui no nosso território, foi o açúcar. E o açúcar, a partir do século XVI, ele vai ser o produto mais interessante, o produto mais lucrativo para os portugueses. Então, a partir do açúcar, Portugal começou a ganhar muito dinheiro, a lucrar muito. Por quê? O Brasil, enquanto colônia, tinha que fornecer o açúcar exclusivamente para Portugal. É o que nós chamamos, o que nós tratamos de pacto colonial. Então, a metrópole tem prioridade, tem preferência sobre a colônia. E o que acontece? Porém, não se vive somente de açúcar.
E foi isso que nós lemos aqui. Por exemplo, por mais que as pessoas trabalhem com açúcar e o açúcar seja uma fonte de alimento, mas era necessário que tivessem outros alimentos para quê? Para que as pessoas pudessem ter uma dieta mais saudável. Então, o gado que foi lido aqui era uma principal fonte de carne daquela população. Então, outros produtos precisavam ser criados e cultivados para que as pessoas, os colonos, pudessem sobreviver. E em cada produto, em cada item, a metrópole portuguesa estava fiscalizando e tirando o máximo de lucro possível. E mais a região norte e também nordeste do nosso país, nós tivemos as drogas do sertão, que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho. Esse mapa aqui vai nos mostrar a geografia das atividades econômicas do Brasil, né, Brasil colônia, no século XVII. Tá? Então vamos analisar que a cana-de-açúcar, o produto mencionado aqui, ficava a sua produção mais ao litoral. Então podemos mencionar aqui São Luís, Olinda, Recife, Salvador, Porto Seguro, Vitória, Rio de Janeiro e também São Vicente. A pecuária, essa criação de gado, ficava mais a região nordeste do nosso país, o que hoje nós chamamos de Nordeste. E temos também a questão das drogas do sertão, que estão localizadas próximas da nossa Amazônia, que hoje nós chamamos Amazônia, e na época era chamado de Grão-Pará, certo? Então estamos aqui destacando algumas das atividades econômicas do nosso país. Prosseguindo, reforçando a ideia do açúcar, tá? Então aqui essa imagem apresenta o que? Um engenho de açúcar, tá? Então nós temos o senhor de engenho à direita, certo? Então esse aqui, o senhor de engenho, possivelmente sua esposa, e nós temos os escravos trabalhando no trapiche. O que era um trapiche? Trapiche era um moedor de cana, tá? E a partir dessa moenda da cana, você produzia o que? O açúcar. Essa cena apresentada aqui é fundamental porque aqui a gente já consegue trabalhar algumas questões na história do Brasil, tá? Primeira, nós temos no início da exploração do território brasileiro pelos portugueses a presença do branco português e a figura do indígena. Perceba que nesse quadro nós já temos a presença africana no Brasil. E significa que a indígena deixou de ser utilizada? Não. E nós vamos analisar isso logo mais. Porém, já note que nós já percebemos a presença branca, africana, e já sabemos que o território habitado, inicialmente, né, originalmente quem habitou o território do Brasil, foram os indígenas. Vamos prosseguir. Com a União Ibérica, 1580, 1640, os holandeses invadiram e conquistaram as regiões produtoras de açúcar no Brasil. Os holandeses conquistaram Salvador em 1624, mas foram expulsos no ano seguinte por combatentes portugueses e espanhóis. Em 1630, conquistaram Olinda e Recife, e Maurício de Nassau tomou várias medidas ao administrar o Brasil holandês. Esse conteúdo gostaria que você prestasse mais atenção do que você já vem prestando atenção na aula. Vamos lá. Portugal dominava, administrava o Brasil. Porém, vai chegar um período na história de Portugal que o seu rei ele vai desaparecer e Portugal vai ficar sem um governante, sem um herdeiro para continuar no reino de Portugal. O que os conselheiros portugueses fizeram? Decidiram pedir para que o reino da Espanha, na época governado por Filipe, o rei Filipe II da Espanha, que ele também governasse Portugal. Esse período no qual o rei espanhol também era rei português, nós chamamos de União Ibérica. Por que tem esse nome União Ibérica? Porque tanto Portugal quanto Espanha são localizados na Península Ibérica.
Em outras palavras, teve um momento na história do Brasil, tá, que quem de fato governava o Brasil não era necessariamente Portugal, mas sim um rei espanhol. O que isso tem a ver com os holandeses? E aqui eu gostaria que você continuasse prestando atenção que você vem prestando. Isso tem a ver o seguinte, tanto Portugal quanto Espanha eram países católicos, porém, Portugal não tinha nenhum problema de comercializar o açúcar tirado do Brasil com a Holanda, que era protestante, ou seja, de uma religião diferente, de uma igreja diferente. Entretanto, a Espanha não aceitava esse tipo de comércio, ou seja, a Espanha, enquanto um país altamente católico, se recusava a comercializar com a Holanda, que era um país protestante, de uma outra igreja. Isso, então, fez com que o açúcar brasileiro não pudesse ser o quê? Comercializado com os holandeses. Por que não podia mais? Porque agora quem mandava no Brasil era a Espanha. Muito bem, o que vai acontecer? Os holandeses precisavam do açúcar brasileiro, pois o açúcar era um produto muito caro na Europa e a economia holandesa já estava acostumada a vender o açúcar brasileiro e ganhar com isso. Então, os holandeses, uma vez que os portos brasileiros estão fechados por conta do domínio espanhol, do domínio católico, o que vai acontecer? Os holandeses, então, invadem o território de Pernambuco, invadem o Brasil, especialmente a região de Pernambuco, onde a produção açucareira era muito intensa, era muito forte. E passam ali algumas décadas explorando esse açúcar. Tá? Então, veja que na história do Brasil colonial, que fomos colonizados pelos portugueses, mas tivemos ali um período de tempo onde o rei espanhol era a principal autoridade sobre o Brasil. Por conta disso e de uma rivalidade religiosa, os holandeses invadiram territórios da colônia brasileira. Vamos lá? Vamos em frente. Aqui nós temos a imagem do conde Maurício de Nassau, que fez grandes investimentos urbanísticos nos domínios holandeses do Brasil, de 1637 a 1644. Tá? Avançando, relembrando ainda a colonização do Brasil, entre as medidas tomadas por Maurício de Nassau se destacam o estímulo à produção de alimentos, liberdade religiosa e comercial de forma moderada, urbanização de Recife, incentivo às artes e cultura, reorganização da produção açucareira. Diferente de Portugal, os holandeses queriam se fixar no Brasil, em parte do Brasil, especialmente Pernambuco. O que vai acontecer? Por conta desse interesse em dominar e se fixar na região, que os holandeses, principalmente na figura de Nassau, vão investir em artes, vão investir em cultura e também da maneira que é possível em tecnologia. Por exemplo, fazendo pontes, melhorando os engenhos na medida que era possível daquela época. Pois bem, os holandeses dominaram o Brasil, porém, eles, em determinado momento, eles foram expulsos. Por quê? Porque Portugal era oficialmente a metrópole colonizadora. E Portugal estava deixando de ganhar o dinheiro do açúcar, uma vez que os holandeses estavam no controle. Foi nesse contexto que, com o fim da União Ibérica, em 1840, Portugal assinou uma trégua com a Holanda. Nassau é afastada em 1644 e os senhores de engenho se organizam para expulsar os holandeses, motivados pela queda do preço do açúcar no mercado internacional e cobrança de dívidas atrasadas. Holandeses são expulsos em 1654 e se deslocam para as Antilhas para usar a experiência açucareira na região. Muito bem. Portugal, então, consegue expulsar os holandeses e, com isso, retoma os lucros sobre o açúcar brasileiro, que até a chegada dos devidos holandeses pertencia à metrópole portuguesa. Espero que você tenha conseguido relembrar de alguns conceitos, espero que você tenha conseguido, de fato, recordar que o Brasil, uma colônia portuguesa, teve sim a invasão holandesa e que essa invasão holandesa visava, sem dúvida nenhuma,
a parte econômica e que esse conflito se deu num período em que a Espanha era metrópole também da colônia brasileira. Situação de Portugal no século XVII. O açúcar produzido no Brasil perdia mercado para o açúcar produzido no Caribe pelos holandeses. A concorrência fez também o preço do produto cair. A coroa aumentou a pressão sobre suas colônias, criando mais órgãos de controle sobre as atividades econômicas. Aqui eu quero destacar com vocês esse primeiro item. O açúcar produzido no Brasil perdia mercado para o açúcar produzido no Caribe pelos holandeses. E também o terceiro, a coroa aumentou a pressão sobre suas colônias, criando mais órgãos de controle sobre as atividades econômicas. Vamos entender o seguinte: os holandeses dependiam da economia açucareira. Uma vez que não foi possível implantar essa economia definitivamente em Pernambuco, portanto no Brasil, eles procuraram outras regiões e conseguiram. E começaram a produzir na região das Antilhas. O que vai acontecer? A partir desse momento, Portugal retoma o açúcar com o Brasil. Continua a produção de açúcar brasileiro. Porém, o açúcar produzido no Brasil não vai ter a mesma qualidade que o açúcar que é produzido, que é investido pelos holandeses. E, portanto, o preço do açúcar brasileiro, que não tem a mesma qualidade, vai diminuir. Automaticamente, se o preço do açúcar brasileiro diminui e o Brasil é dominado por Portugal, a riqueza de Portugal também diminui. Uma vez que aconteceu isso, Portugal começou a ter uma crise de lucros, os lucros diminuíram. Portugal, então, decide criar formas de tentar extrair outras riquezas ou outras formas de lucro sobre a colônia. Precisamos entender que, para a metrópole, a colônia tem que gerar lucro. Se o açúcar não estava dando certo, a metrópole portuguesa precisava encontrar outras formas para continuar enriquecendo sobre a sua colônia. As principais características do Brasil durante o século XVII. Catequização dos povos indígenas sob o protagonismo jesuítico, Companhia de Jesus. Recente expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro e escravização, tanto de indígenas quanto de africanos. Portugal, como já foi dito, é um país, foi e é um país católico, de predominância católica. E quando os portugueses chegaram no nosso território, chegaram também com eles padres, missionários. E com o passar dos anos, a catequização, ou seja, a tentativa de converter os índios ao cristianismo, à fé católica, foi passada aos padres jesuítas, a Companhia de Jesus. Esses padres, eles ensinavam os princípios católicos, os princípios bíblicos, com a tentativa de converter os índios ao cristianismo. Tá? Muitas vezes, essa conversão ela era um tanto quanto forçada em alguns momentos. Entretanto, ocorreu esse processo sob a autorização e o incentivo do governo português, de levar também a fé católica para os nativos. Precisamos deixar bem claro, as comunidades indígenas, os povos indígenas, tinham suas próprias religiões, suas próprias crenças, mas Portugal entendia que a crença verdadeira deveria ser o catolicismo praticado em Portugal, como em boa parte da Europa. E já foi mencionado aqui, os holandeses foram expulsos do Brasil, e o Brasil, essa economia que Portugal estabeleceu sobre o nosso país, foi principalmente escravista, ou seja, utilizando o trabalho forçado de outros povos, começando pelos indígenas, bem como também pelos africanos, especialmente, bem como também pelos africanos, especialmente na exploração do açúcar. Chegamos agora à atividade 1. Diante de tudo isso que nós falamos,
Eu quero aqui ler com você essa atividade para que você possa relembrar e registrar aspectos desse contexto histórico do Brasil colonial. Atividade número 1. Copie as questões a seguir e depois responda de acordo com a leitura do texto do próximo slide. A. Qual era a situação econômica de Portugal na segunda metade do século XVII? Segundo o texto, quais eram os principais produtos importados e exportados por Portugal? C. Por que a metrópole não conseguia equilibrar sua balança comercial? O que contribuiu para o agravamento dessa situação? Na questão C, quero explicar que balança comercial é um conceito que diz o seguinte, tá? Que para um país ser rico, tá, ele precisa vender mais, ou seja, exportar mais e importar menos, comprar menos. Então, por que Portugal não estava conseguindo manter-se rico, como estava alguns anos antes, em relação principalmente à colônia brasileira? Então, nós já falamos um pouco disso. Vamos agora ler esse texto de referência para que você possa responder as questões. Analise o texto a seguir, que discorre sobre a situação da economia portuguesa no final do século XVII e responda às questões. Questões essas que vocês já vão copiar. A economia portuguesa dependia sobretudo da reexportação do açúcar e tabaco brasileiros e da exportação dos produtos portugueses, sal, vinhos e frutas, para pagar as importações de cereais, tecidos e outros produtos manufaturados. O valor dessas exportações nunca foi suficiente para pagar o das importações e a situação da balança de pagamentos portuguesa tornou-se cada vez mais crítica, com o aparecimento da produção açucareira das Índias Orientais, inglesas e francesas, as Antilhas, que começou a competir com a brasileira mais antiga. Então, diante desse texto, vocês vão ter um tempo aí para realizar as atividades.
E aí, conseguiu responder? Conseguiu fazer esse exercício? Vamos para a correção agora. Correção da atividade número 1. Qual era a situação econômica de Portugal na segunda metade do século XVII? A economia portuguesa enfrentava uma grave crise. Lembrando, tá? Essa aqui é uma resposta padrão. Você pode ter escrito algo semelhante ao que eu acabei de ler contigo com suas próprias palavras e não tem nenhum problema. Pelo contrário, faça do jeito que você melhor entender. Continuando. B. Segundo o texto, quais eram os principais produtos importados e exportados por Portugal? Portugal importava cereais, tecidos e outros produtos manufaturados. Exportava sal, vinhos e frutas produzidos em Portugal e reexportava os produtos da sua colônia americana, como açúcar e tabaco. Lembrando que essa colônia americana é o Brasil. C. Por que a metrópole não conseguia equilibrar sua balança comercial? O que contribuiu para o agravamento dessa situação? A metrópole não conseguia equilibrar sua balança comercial porque os valores recebidos pelas importações não eram suficientes para pagar os gastos com as importações, o que se agravou com a concorrência da produção açucareira das Índias Orientais inglesas e francesas, as chamadas Antilhas. Aqui nós conseguimos ver bem essa questão de balança comercial favorável. Portugal não tinha essa balança, ou seja, tinha mais gastos com importação, com a compra de produtos, do que lucros com a venda desses produtos. Muito bem, vamos prosseguir. Esse mapa aqui mostra as revoltas coloniais que existiram durante esse domínio português, principalmente a partir do século XVII. Então, nós temos aqui algumas revoltas, a revolta de Beckman, a revolta de Vila Rica, a Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e também área de ocupação portuguesa no Maranhão e Grão-Pará. Nós vamos focar hoje na revolta de Beckman, que está aqui, ó, na região onde hoje nós chamamos de São Luís, tá? No estado do Maranhão. Então, vamos em frente. Aqui nós temos uma imagem, tá, do século XVII, o século que nós estamos estudando, tá, da cidade de São Luís do Maranhão. Tá? Então, perceba que essa cidade ela é uma cidade navegante, ou seja, uma cidade portuária, uma cidade que facilita para a pessoa comercializar, transportar produtos. Então, observe bem esse mapa do século XVII. Observe também como os mapas eles eram diferentes do que são hoje. A economia do Grão-Pará e Maranhão. Economia escravista estabelecida na produção e comercialização das drogas do sertão. Pequi, baunilha, cacau, guaraná, canela, castanha do Pará, entre outros produtos. No Maranhão, os indígenas eram escravizados e serviam como força de trabalho predominante. Eu trabalhei com vocês que a escravização no Brasil, ela iniciou-se com indígenas e posteriormente teve também o braço africano. E é importante a gente relembrar aqui que o fato de entrar o braço africano não significa que os indígenas foram extintos do trabalho escravo. Principalmente porque um escravo africano ele era caro, ele custava um certo valor e não era fácil de se adquirir. Portanto, muitas vezes os indígenas que eram aprisionados eram utilizados como essa força. Tá? Então, a gente vale destacar isso aqui. Agora, vocês vão para a atividade número 2. Considerando o contexto histórico da província do Maranhão durante o século XVII e de acordo com o que vimos até agora na aula, responda. A. Escreva os nomes de 3 produtos que eram considerados drogas do sertão. B. Qual era o tipo de trabalho predominante no Maranhão e quem os realizava? Vocês agora vão ter um tempo para poder responder essas questões. Bons estudos!
E aí, conseguiu responder a atividade? Espero que sim. Vamos para a correção. Correção da atividade número 2. Escreva os nomes de 3 produtos que eram considerados drogas do sertão. Resposta correta: pequi, baunilha, cacau, guaraná, canela, castanha do Pará. B. Qual era o tipo de trabalho predominante no Maranhão e quem os realizava? Resposta correta: predominava o trabalho escravo e era realizado por indígenas. Muito bem, então nós temos várias opções na alternativa A, precisava escrever somente 3, e na questão B, fundamental você lembrar da escravização dos indígenas na região do Maranhão, bem como que o trabalho era escravo, predominava esse tipo de trabalho. Muito bem, vamos avançar. No quesito social, por influência dos padres jesuítas, a coroa portuguesa proibiu a escravização indígena, ano de 1680, fato que levou à decadência econômica. Para resolver os problemas produtivos e comerciais, foi criada pelo governo de Portugal a Companhia de Comércio do Maranhão. Aqui nós temos uma questão fundamental para a gente entender esse contexto da revolta de Beckmann. Então aqui nós já estamos iniciando o contexto dessa revolta. Por quê? De um lado você tem a necessidade econômica, do trabalho do indígena escravizado. Do outro, os interesses da igreja. O interesse em que o indígena, convertido ao cristianismo, não seja escravizado. Dessa forma, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma boa percepção do cristianismo. Então, diante dessa questão legal, onde os padres conseguem convencer a metrópole portuguesa a não escravizar indígena, essa não escravização vai gerar uma diminuição na força de trabalho econômica, ou seja, exatamente nessa questão de não ter gente suficiente para trabalhar. E aí, para solucionar esse problema de falta de trabalho, de pessoas para trabalhar, foi criada a Companhia de Comércio do Maranhão. Pois bem, chegamos agora ao final dessa aula, tá? E nessa aula que tivemos, relembramos como estava organizado o Brasil durante os primeiros séculos da colonização. Identificamos que a economia da província do Maranhão era sustentada pela escravização indígena durante o século XVII. As ações da metrópole visavam seu próprio interesse. Na próxima aula, vamos analisar algumas revoltas na América Portuguesa. Aguardo vocês para mais história na próxima aula. Então aqui eu quero enfatizar com vocês que nós iniciamos a revolta de Beckmann, analisando o contexto tanto do Brasil quanto da região do Maranhão. E na próxima aula nós vamos identificar outras questões dessa revolta, bem como também aprofundar outras revoltas que aconteceram no Brasil colonial. Bons estudos e até a próxima!